Bom dia, irmãs e irmãos. Bom dia. Vamos dar início à nossa aula, fazendo uma oração. Senhor amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, dia de adoração, dia de estarmos congregando, de aprendermos a Tua Palavra e especialmente, Senhor, dia de adoração, de estarmos contemplando o Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão gostosa e por termos saúde para podermos chegar até aqui e congregar. Pedimos, Pai, que nesse tempo que o Senhor nos concede, que tenhamos toda a atenção ao Teu falar, especialmente ao Teu falar. Que nesta aula, como também na pregação no culto logo mais, que o Teu Espírito Santo esteja cooperando em nós, conosco, Senhor, abrindo nosso entendimento, dando-nos ouvidos de ouvir e corações humildes para receber a Tua Palavra, os Teus ensinamentos, com desejo de honrar o Senhor na prática deles. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis ao ouvir e no viver também, Pai. Abençoa-nos também, Pai, para que possamos somente ensinar aquilo que vem do Senhor e não dos homens. Que a Tua igreja receba a Tua palavra como de Deus e não de homem. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos dar reinício, nesse dia, naquele estudo que nós estamos fazendo, aquela série sobre famílias fortes, Já estamos na 7ª aula e continuamos no assunto a submissão da esposa. Estamos na segunda parte, nesse subtítulo, nesse tema, a submissão da esposa. Como os irmãos sabem, nós estamos acompanhando o livro do Dr. Augusto Nicodemos, da sua esposa Minka. Eles escreveram juntos esse livro, A Bíblia e Sua Família. Então nós estamos dentro do capítulo 2, que fala sobre esse tema, a submissão da esposa. O que nós já vimos? Vamos fazer uma breve recapitulação para a gente conseguir se situar sobre o que já foi falado, especialmente sobre esse tema. Nós já vimos já estudamos o que é sujeitar-se, o que é submeter-se. A gente aprende na nossa língua portuguesa que sujeitar-se é colocar-se sob a autoridade de alguém, é subordinar-se, é obedecer. E vimos também que, para a mulher cristã, na visão cristã, na cosmovisão cristã, sujeitar-se é estar sob a missão do marido, especificamente do marido, não é do chefe, não é do professor, não é dos pais, mas não é mais, a esposa casada, esposa casada, ô Senhor, já viu uma esposa solteira? Eu nunca vi, desculpa, mas a esposa submete-se ao seu próprio marido, não é pastor. Lógico que existe a submissão, claro, dentro de uma esfera mais ampla, mas em especial a Bíblia nos exorta as esposas, a se sujeitarem ao seu próprio marido, ok? E com o objetivo de edificação da família nos princípios de Deus. A mulher cristã tem um alvo supremo na vida dela. Não é ficar rica, não é ter muitos filhos que sejam médicos, engenheiros. Se puder ter isso é muito bom. Mas se eles não forem cristãos, ela falhou na sua missão de mãe. Desde que eles sejam cristãos, amém, ainda que eles sejam um simples funcionário público, apesar que hoje o funcionário público ganha mais que um professor, alguns casos, Bom, não é esse o foco da mulher cristã. O foco da mulher cristã é ajudar o seu marido na edificação do seu lar, nos princípios de Deus, ok? Já vimos isso. Não é simplesmente aceitação resignada do comportamento e vida moral do marido, tanto para bem como para mal. Às vezes o marido é bom, é honesto, trabalhador, é carinhoso em casa, tudo, Tá, mas ele não quer nada com Deus, ele não congrega, ele não vai na igreja, ele é até cristão, foi batizado, mas não quer nada com a peteca, como eu já disse uma outra vez aí, Mas, então a mulher tem que fazer alguma coisa a respeito. A mulher precisa se posicionar. É mais importante ter um marido cristão, ainda que ele tenha algumas falhas aí que vão ser ao longo. Aí é que está, quando o homem se compromete com Deus, e a esposa é uma ferramenta muito importante para isso,
Quando o marido se compromete com Deus, Deus põe em ordem todas as outras áreas que estão faltando. Deus coloca a ordem na desordem do marido. Entendam isso, esposas. Eu já falei sobre isso, né? Então, e também quando ele é imoral, não é? Um homem imoral, um homem que não quer nada com Deus, um homem realmente está vivendo uma vida em pecado e a mulher está lá tranquila, simplesmente aceitando tudo. Ele não quer nada com Deus, O que você está fazendo a respeito? Precisa orar, no mínimo, pedir ajuda e exortá-lo para tentar trazê-lo à sobriedade novamente, né? Então é levá-lo a obedecer a Cristo. A esposa é uma auxiliadora idônea, especialmente nesse ponto, levá-lo a obedecer a Cristo. Submissão, então, não implica em inferioridade do que se sujeita, ou seja, no caso a esposa não é inferior, e nem superioridade do que está em autoridade. O marido não é superior à esposa, então isso ficou bem claro para nós, ok? Não é questão de valores, é questão de função. Sujeitar-se é questão de funcionalidade daquilo que Deus ordenou para a família, ok? Mas ela tem o mesmo valor diante de Deus como o marido, igualzinho. Submissão nunca é subserviente, cega e absoluta. Ela não pode ser absoluta. Por exemplo, ela não é uma servidão nem escravidão. Submeter-se não é isso. Como algumas igrejas, infelizmente, pregam isso, né? A esposa não pode nem abrir a boca para falar que o marido está errado porque fez isso, isso e aquilo. Longe de ser bíblico essa colocação. Longe de vir de Deus tal colocação. A mulher pode, e mais do que isso, deve colocar-se em posição de negar a seguir um marido que é desobediente aos princípios de Deus. Ela não pode ser como Safira. Lembram-se do caso de Ananias e Safira? Ela poderia se colocar numa posição e dizer: não, eu não vou seguir o Ananias, ele é um homem soberbo, ele é um homem avarento, ele quer dinheiro, ele quer também aparecer diante dos outros, isso eu não quero, ele que vá. E foi para o buraco. Ela poderia ter sido evitada, né? Ela teve a chance de dizer: não, eu não concordo com meu marido, mas ela preferiu ficar na desobediência com seu marido, errou. Então não é escravidão. A submissão da esposa sempre deve ser em amor, respeito, gratidão e reconhecimento, embora não seja tarefa fácil. A Minka explica isso. Não é fácil. Então, já que não é fácil, vamos tentar amenizar um pouquinho esse sofrimento, procurando olhar biblicamente como é que a gente faz para ganhar forças, para entender, para que a esposa possa entender que a submissão dela, apesar de ser algo sacrificial, algo difícil, mas a Bíblia nos diz que não é impossível, porque é uma ordem de Deus. Se o Senhor coloca essa ordem, então é porque Ele vai dar graça também para praticá-la. Entendam isso, irmãs. Não é? Então a gente precisa entender. E como faz isso? Como fazer isso então? Como é que a esposa vai poder se submeter com todo esse amor, respeito, gratidão, reconhecimento, especialmente se o marido não é um marido muito envolvido com as coisas corretas e principalmente com Deus? Como que a esposa faz isso? Vamos entender. 2 razões, Dr. Augusto nos coloca aqui para a gente ter um norte, né, de como poder vencer esse impasse, essa tensão da submissão feminina. Como fazer isso? As razões para a submissão da esposa. A primeira razão é a razão devocional. Razão devocional. Acompanhe comigo na sua Bíblia, em Colossenses 3:18. O texto está transcrito aqui, se você quiser, mas seria bom acompanhar na sua Bíblia. O texto de Colossenses 3:18 diz o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. O que seria essa conveniência para Deus da esposa estar se submetendo ao marido, submissa ao próprio marido? O que Deus ganha com isso?
É uma frase tão bobinha, né? Lógico, nada é acrescentado à sua grandeza, ele é satisfeito, mas ele se agrada, ele colocou essa ordem, e todas as vezes que as esposas se submetem, elas glorificam a Deus. Então, como é que essa razão devocional, o que significa esse como convém no Senhor? Significa, em primeiro lugar, foi o Senhor que determinou essa submissão, foi Deus que deu essa ordem, não foi Paulo que inventou, não foram os apóstolos, foi o Senhor Jesus Cristo que deixou essa ordem. Então, se é uma ordem, ela precisa ser obedecida. Então, por amor e devoção a Ele, ao Senhor, a Jesus, a esposa se submete ao marido, por amor a Jesus. O foco principal não é o marido, não são os filhos, não é a sociedade. Às vezes a esposa vem de um lar cristão, né, e já a vovó dela era uma cristã bastante piedosa, e ela vem desse lar, e a vovó dela sempre se submeteu a um vovô não tão bom, né, e ela traz essa tradição, né, aí a mãe dela também casou-se com um homem mau, e ela foi submissa o tempo todo, né, então ela veio, né, dessa linhagem de que a vovó era uma esposa submissa, a mamãe era uma esposa submissa, então ela tem que ser uma esposa submissa, para honrar a tradição. Não funciona assim. Ela precisa ter o foco no Senhor. É pelo Senhor que ela faz essas coisas. Não é por causa da mamãe e do papai, não é por causa da sociedade que está de olho nela, não é para mostrar para a vizinha que a vizinha também tem um marido cruel. Como é que eu faço para mostrar para a vizinha? O foco não é esse. O foco principal é o Senhor, é por amor ao Senhor. Dentro dessa razão devocional, segundo ponto, por causa da presença constante de Cristo, ela se submete sinceramente, voluntariamente e de coração disposto. Ela faz isso, ainda que ela olhe para um marido infeliz ali, um cara que realmente não merece, mas ela faz isso por causa do Senhor e buscando essa disposição de coração. Nilton, mas é difícil. Não, eu vou dizer para você, não é difícil, é impossível. Se você não for cheia do Espírito Santo. Lembra o primeiro capítulo do livro? Se você não for cheia do Espírito Santo, você nunca vai conseguir se submeter com disposição de coração. Agora, não diga que isso é impossível, porque não é. Nunca diga isso, irmã. Pode dizer assim, eu não quero ter essa disposição de coração. Aí fica bem, é você e Deus. Você se acerta com Deus. Não diga que é impossível se sujeitar a um marido, porque Deus dá graça. E se Ele dá graça, é possível sim. E outra coisa, aqui ele diz por causa da presença. Nós somos chamados, Efésios nos chama, especialmente Efésios, capítulo 1, né? Ele nos chama a sermos santos e irrepreensíveis perante a sociedade, perante papai e mamãe, perante o pastorzinho da igreja. Não, perante Ele. Se nós cremos, a esposa crente, né? Ela é sábia, ela é estudiosa, ela conhece o caráter do seu Deus, ela conhece os atributos divinos, então ela sabe que Deus é um Deus onipresente, está olhando para ela nos mínimos detalhes em todos os lugares onde ela está. Então ela faz isso por causa da presença do Senhor, porque o Senhor está olhando, e para agradar esse Senhor, ela se submete ao seu marido. Eu fico pensando na questão seguinte, por exemplo, às vezes a esposa que não trabalha fora, ela dentro de casa, ela fala, faço as coisas aqui dentro de casa, estou submetendo ao marido, tudo bem, verdade. E a esposa que trabalha fora, como é que se submete ao marido? Se submete se comportando lá, né, no seu trabalho, o tipo de relacionamento que ela tem com o sexo oposto, né? Quando ela sai na rua, ela tem que estudar fora. Ela tem um professor lá que é meio sem vergonha e tal, ela vai se posicionar. Ela vai honrar o marido longe dele. Ela vai para a rua, ela vai para o supermercado, onde ela estiver, ela vai honrar o marido. Porque ela não está na presença do marido, mas ela está na presença constante do Senhor. Ela vai se posicionar. Eu digo especialmente quanto a essa questão, né, sexual, porque é uma coisa muito forte para todos os lados. A gente fala muito dos homens, né? Mas pensa que as mulheres não passam por isso? Passam também. Então é uma maneira de, aquela que trabalha fora, também honrar o marido. Honrar o marido e, consequentemente, ser devota a Jesus, amar a Jesus acima do marido, ainda que o marido não mereça,
Às vezes o marido é um adúltero, ela sabe disso, ou ela sofre com isso, mas ela se posiciona e não entra em adultério. Por quê? Porque ela o faz para o Senhor. Ela não faz vingança, então eu vou também fazer a mesma coisa que meu marido faz. Não. A mulher crente, ela se posiciona por causa do Senhor, apesar do marido que ela tem. Ok? Então tá, por causa da presença do Senhor. Terceiro ponto, a devoção dela, nessa devoção ela se submete ao marido somente nas coisas ordenadas e determinadas pelo Senhor. Vocês percebem que está meio repetitivo, mas é para gravar mesmo, né? É para você, mamãe, ou esposa, ficar com isso bem claro na sua... Ou jovens também que vão ser esposas. Eu quero que todas as meninas aqui casem-se, tenham filhos, criem suas famílias no Senhor, né? E por isso precisa aprender desde cedo, desde pequena, né? Então para as irmãzinhas também aí, que está sentado aí, adolescentes, jovenzinhas, se submeter ao seu marido somente nas coisas ordenadas e determinadas pelo seu Senhor, porque tem ordens que vêm do marido que não tem nada a ver com o Senhor, ordens que não glorificam a Deus, que quebram princípios de Deus. Você sabe o que eu estou falando. Às vezes você já passou por situação desse tipo. Diga não ao seu marido. Não, eu não vou com você nesse caminho, eu tenho que me submeter a você, mas antes do Senhor do que você. Eu estou mais submissa ao Senhor do que a você. Então somente naquilo que não fere a santidade de Deus, do seu Senhor. Ela é devota a Ele, mas ela é devota ao Senhor acima de tudo, e coloca limites no governo do marido. Lógico, isso eu não estou dizendo para ser rebelde, né? Não é rebelião espontânea e sem sentido. Não. Eu estou falando dentro de princípios bíblicos, dentro de ordens bíblicas, da direção de Deus. Se você percebe que ele quebrou algum princípio, você deixa de submeter-se a ele, ok? É esse o ponto. Então, por devoção e consideração ao seu Senhor, ela se submete à autoridade de seu marido voluntariamente. Isso não pode ser forçado. Se ainda é assim em sua vida, você precisa pedir para Deus mudar seu coração. Porque muitas muitas de vocês, né, vêm com esse tipo de situação da família de origem. Muitas vêm aí olhou a vida inteira como espelho uma mãe totalmente independente do pai, uma mãe que era totalmente insubmissa, ela vivia a vida dela, o papai omisso, né, nunca se posicionou, ela viu isso e acha que agora ela pode aplicar isso na vida dela, na família dela. Não! Você é uma nova criatura em Cristo. Você está num novo lar, numa nova esfera. Você cortou o umbigo, o cordão umbilical com a família de origem. Agora você é uma esposa que vai depender de Deus para fazer a vontade de Deus e submeter o seu marido. Não olhe para a mamãe mais, se a mamãe não é um bom exemplo para você, tá bom? Não olhe. Então é isso. A devoção dela é ao Senhor e tem que ser voluntariamente. Isso não é de uma hora para outra, irmãs. Eu sei que não é, por isso que o doutor diz aqui que é difícil. Por quê? Porque nem todos os maridos também estão dispostos a serem bons maridos. Então não é fácil, eu compreendo isso, mas isso não anula que o princípio seja obedecido, não anula, ok? É um princípio, tem que ser cumprido. E isso torna-se um poderoso testemunho para as outras mulheres que serão impactadas por esse comportamento. Se você está fazendo assim de uma maneira, eu vou obedecer porque o Newton falou que eu tenho que obedecer. Não faça então, não é por aí, não é. Peça para Deus mudar seu coração. Quando Deus mudar seu coração, você vai servir de testemunho para as de fora. Porque se você fizer por causa dos homens, por causa que não é de coração, uma hora você vai falhar, vai ficar feio. Não vai ser testemunho. Não vai longe quando é pela nossa própria força, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo. Não vai longe. Vai ficar no meio do caminho. Mas quando é pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, aí Deus usa a sua própria vida para testemunho num mundo que está tão mergulhado no feminismo, na loucura dessas mulheres que agora querem anular o próprio macho da vida delas. Eu não sei como é que elas vão fazer daqui para frente para ter filhos.
Mas é assim que está funcionando, o mundo está descambando para esse sentido. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Você, irmã, vai ser um luzeiro no meio dessas trevas, se você agir dessa maneira, se você aprender a se comportar esse tipo de comportamento que vai trazer, sim, um impacto para algumas mulheres que você vai ter contato. Você vai trabalhar junto, vai viver num escritório junto com outras pessoas, né? E vai impactar esse tipo de gente. Dentro da sua casa, com a vizinha, com os próprios familiares que não creem no Senhor, né? Você vai ser uma luz no meio das trevas. Segunda razão é teológica, Efésios 5, 22 e 23. Nessa razão teológica, o texto diz o seguinte, Então, a primeira razão é devocional, é por devoção e amor ao Senhor. Segunda razão, teológica. Efésios 5, 22 e 23, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. É semelhante ao texto lá de Colossenses 3, 18, né? Como ao Senhor. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Paulo usa esse texto de Efésios, falando para as mulheres, leva as irmãs a pensarem numa esfera infinitamente maior do que a que ela está como esposa, né? Do que essa prática do princípio de autoridade e submissão dentro do lar. Ele coloca ela para pensar o seguinte: peraí, a minha submissão ao meu marido é compatível ou comparada ou uma miniatura da submissão que a igreja tem a Cristo, que é o seu cabeça. O casamento universal em toda a Bíblia é Deus com o seu povo, Cristo com a sua igreja. Esse é o casamento universal, é a mesma coisa, tá? Casamento universal, Cristo e a igreja. Como eles se relacionam? Paulo está explicando aqui. A igreja está sujeita a Cristo, por quê? Porque Cristo é o seu cabeça. Da mesma forma, então, a esposa se submete ao seu marido, porque o seu marido é o seu cabeça. O que significa a palavra cabeça? Cabeça, no grego kephalé, significa chefe, significa guia, aquele que guia, que leva, que administra a família e que possui autoridade. Ninguém gosta dessa palavra hoje em dia, né? Ou ninguém não. As pessoas não gostam muito dessa palavra, né? Vamos equilibrar a coisa. Não é todo mundo que engole a palavra obedecer. Obedecer. Lá vem ele com legalismo. Não, peraí. Vamos separar as coisas? Mesma coisa autoridade. O que é autoridade? Eu sou dono, meu corpo, minhas regras, tá bom? Não vem com negócio de autoridade não. Quem manda no meu nariz sou eu. Negativo. Você é do Senhor. Teu corpo é do Senhor. Então as regras são dele. E a regra então é que você se submeta ao seu cabeça, que é o seu marido, que possui autoridade. Presta atenção nessa razão teológica. Quando Deus criou e estruturou todo o universo, toda a criação, Deus não o fez caótico, Deus não o fez anárquico, sem ordem, confuso. Não, Deus colocou tudo rodando direitinho como um reloginho perfeito. Tudo rodando perfeitamente dentro da criação, ok? Tudo. Deus aplicou o princípio de delegar autoridades para governar toda a criação e, com isso, preservá-la em harmonia. Eu até trocaria a palavra harmonia pela palavra viva, para preservá-la viva. Um lar, eu vou ver daqui a pouco, mas quando o princípio de autoridade é quebrado, do governo é quebrado, aquela instituição onde não há esse tipo de governo, ela morre, literalmente ela morre, ela definha, ela se acaba, ela se extingue, por falta de autoridade e submissão. Este é o princípio que governa todo o universo, e é um princípio determinado por
Deus. Por isso é uma razão teológica, vem de Deus. Em todas as áreas da vida humana, o princípio de estruturação de Deus é o mesmo. Presta atenção, Deus é simples. Na economia de Deus, no projeto de Deus em todas as coisas, em todas as épocas, por toda a eternidade, sempre foi o mesmo. A sociedade, a igreja e as famílias só podem existir porque há autoridades para governá-las. Se não tiver governo, aquilo acaba. E ainda que os abusos, olhe só essa colocação do Dr. Augustus, ainda que os abusos de autoridade existam, e existe, não existe? Existe na política, no governo civil, existe dentro das instituições. Qual instituição hoje que não tem corrupção? O Exército não tem? Todas as instituições têm corrupção. Famílias, igrejas. Por quê? Porque lá dentro tem homens corruptos. Se não for Deus operar, aquilo vai se acabar. Como de fato vão se acabar todas as instituições que estão debaixo da corrupção. Uma hora acaba. Estão com uma fachada bonita hoje, amanhã ela vai estar. Não vai sobrar pedra sobre pedra, a não ser aquelas que estão debaixo dos princípios de autoridade e submissão que Deus colocou. O Senhor garantiu que se nós edificarmos as nossas casas sobre esta rocha, ainda que vierem as tempestades da vida, ela não cairá. Quem edifica a casa sobre a rocha está seguro, as outras vão cair. E este aqui é o princípio que solidifica a família, a sociedade, a igreja, né? Que é o governo, é a autoridade e submissão, é esse princípio, né? Ainda que existam esse tipo de abusos, veja bem, no lar cristão pode existir em alguns instantes esse tipo de abuso, porém precisa ser corrigido. Só no lar cristão, só numa igreja cristã verdadeira, bíblica, isso é corrigido. Não é que nunca acontece esse tipo de coisa, de abuso. Acontece. Mas quando existe a disciplina, aquilo é corrigido. Volta ao normal, volta a funcionar, as engrenagens se encaixam de novo. Quando existe perdão, arrependimento de um marido, por exemplo, que é abusivo nesse tipo de coisa, e ele entende que ele está errado, por isso que eu sempre bato na tecla do jugo igual. Quando existe isso, a manutenção do lar é é infinitamente mais fácil do que quando é um jugo desigual. Lógico, você sabe disso, eu já falei nos primeiros capítulos, né? Então, quando existe esse tipo de coisa, ainda que existam falhas, existe também o arrependimento, a correção, e volta a funcionar. A família cristã volta a funcionar. A igreja cristã volta a funcionar. Ok? Então, dentro dessa razão teológica ainda, capítulo 11, versículo 3 de 1 Coríntios 11, 3, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que Paulo está querendo dizer sobre isso? É que a própria divindade segue esse princípio hierárquico. Você sabia disso? Quando a esposa se submete ao seu marido, significa que ela está entendendo que isso vem de Deus, e a própria economia de Deus, mais do que isso, mais do que ele colocar isso dentro do universo, e ele funciona, se eu posso dizer com todo respeito, Deus funciona assim, nas suas 3 pessoas. Olha como funciona isso, é maravilhoso entender isso, irmãs, esposas. Presta atenção, olha, o Deus Filho é igual ao Deus Pai em glória, honra e poder, mas para cumprir o plano de redenção, por questão de função, Cristo é o Salvador, então o Filho se submeteu ao Pai voluntariamente, esvaziando-se de sua glória e divindade, tornando-se homem mortal para salvar a sua igreja. Veja, ele foi submisso. Quem era o cabeça? Aí sim, Deus Pai e Deus Filho são iguais, porém o Pai é o cabeça do Filho. Isso funciona assim desde toda a eternidade.
Não é coisa nova que agora a igreja está falando sobre submissão à autoridade. Não, é coisa muito, 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 muito antiga. É eterna, por assim dizer, porque vem de Deus. O Espírito está sujeito ao Filho. Quando ele vem após a ascensão do Filho, o Filho garantiu que enviaria o seu Espírito para operar a fé e a salvação na sua igreja, para separar os eleitos. O Espírito vem em submissão ao Filho para cumprir, para aplicar a salvação à igreja. Então é teológico. Deus funciona assim. Por que você não quer submeter? Imite o seu Senhor. Da mesma forma, o marido não é superior à mulher, ambos têm o mesmo valor diante de Deus, mas, quando se trata da ordenação familiar, a mulher deve se submeter à autoridade do marido, como Cristo se submeteu ao Pai. É imitar o seu Senhor, é entender que isso é uma razão teológica, no sentido de que Deus funciona assim, o universo de Deus funciona assim, é o princípio que mantém todas as coisas na prática, que mantém todas as coisas vivas, harmônicas, é o princípio da autoridade e submissão. Onde não há governo, há corrupção e destruição, as coisas se acabam, então é um princípio, é uma razão teológica, ok? Concluindo, a esposa tem razões muito mais elevadas para se submeter ao seu marido do que ele mesmo. Você não está fazendo isso só por causa dele, não é mesmo? Ela tem razão muito mais elevada, ou está fazendo isso para mostrar para a sua família ou para a sociedade, Não. Não é onde ela está inserida para mostrar para os de fora, não. A sua razão está bem alto, a sua razão está em Deus. Se Deus não for a sua razão, converta-se e aplique isso na sua vida. Ela se submete de coração, por causa do Senhor, como eu disse na primeira razão devocional, lembram-se? Ela o faz para o Senhor e no poder que Deus dá. É por amor ao Senhor, acima de qualquer outra devoção, que a esposa cristã se sujeita ao seu próprio marido, apesar das limitações dele. Ela se submete racionalmente, porque é um princípio divino. Ela entende o princípio teológico de ordenação e sabe que o mundo funciona, o mundo inteiro, ela entende. A mulher é inteligente, gente. As mulheres são muito mais inteligentes que nós. Vocês não sabem o quanto elas são perspicazes. Elas têm assim uma sensibilidade que nós nem imaginamos. Quando você percebe uma coisa errada na sua casa, ela já viu isso faz uma semana. Por isso nós precisamos ouvi-las. Por isso nós precisamos dar ouvidos para elas. Falando agora um pouquinho para os maridos, Tem para todo mundo, Nós precisamos entender que Deus colocou a nossa esposa ali como esse farol, como essa claridade. Elas são sensíveis a muitas coisas e nós precisamos dar ouvidos a elas. Então ela entende esse princípio teológico de ordenação e sabe que o mundo funciona dentro desse princípio de autoridade e submissão. Então por isso ela também tem uma razão teológica para se submeter ao seu marido. Porque Deus funciona assim, porque o universo de Deus funciona assim. Enquanto a Trindade for o que é, o princípio de subordinação ao cabeça permanece válido para o casamento. Por quanto tempo? Enquanto a Trindade existir. Quanto tempo? Sempre. Enquanto Deus for Deus, o Filho submisso ao Pai, o Espírito submisso ao Filho, e os três funcionando em harmonia perfeita, coesa, uma unidade perfeita, para a glória do Pai, cumprindo os princípios do Pai. Enquanto isso existir,
o casamento também só vai funcionar dentro dessa mesmo princípio de autoridade e submissão. Por isso a esposa, então, se submete ao marido. Ok? Queria fazer uma pergunta. Quem conhece essa menininha, essa mocinha? Vocês conhecem ela? Olha o que ela diz. Olha, o Espírito Santo é maravilhoso, gente. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu fico de boca aberta quando eu vejo a maneira com que Deus tem conduzido esse tão pequeno rebanho, né? Como alguns dizem, essa igrejota. Desculpe o termo, mas infelizmente, né? Como Deus nos ama. Olha essa frase. Na realidade, a submissão de uma esposa ao marido, independentemente da condição espiritual dele, torna-a livre do medo, porque ela se confiou a Deus, não ao marido. Ela se confiou a Deus. Deus tem o controle final de seu marido. O coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele o inclina para onde quer. Que tem o controle final de seu marido e da situação em que ela se encontra. Por isso não há medo na submissão. Vejam, mais uma vez eu coloco aqui, casamentos difíceis trazem algum tipo de tensão, por um período, mas isso precisa ser vencido. Nós não podemos viver essa tensão a vida inteira. O casamento precisa entrar em ordem. Se Cristo e a igreja funcionam redondinho, por que minha esposa e eu não funcionamos? Vamos ver o que está errado. E sempre quando está errado, é da parte do homem, não é? Não é da parte de Deus, não. Deus deu uma ordem errada que não funciona. Não! O erro sempre está do nosso lado. Vamos analisar, vamos buscar. O que está acontecendo, mulher? O que está acontecendo, marido? Procure a ajuda da igreja, procure a ajuda de irmãos mais maduros, que não estão perfeitos no casamento, mas já venceram algumas coisas e podem trazer um pouco de experiência para a sua vida conjugal. Repartir um pouco o que eles já aprenderam com o Senhor. E aí então você vai entender. Vamos vencer esse medo. Não é para ficar assim a vida inteira. O que está acontecendo? Vamos procurar ajuda. A igreja está aqui para isso. Não sejam soberbos, querendo vencer sozinhos a situação. Sejam humildes, procurem ajuda. Eu vou contar para vocês quem é essa mulher. Ela é a doutora Nancy DeMoss. Sabia? Do livro que vocês estão lendo, irmãzinhas, vocês estão lendo. O livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Vocês acreditam que eu peguei essa frase desse livro? Irmãos, vocês estão aprendendo isso já faz tempo. Que coisa maravilhosa. Quer dizer que então Deus está interessado em colocar nossas casas em ordem, não é? Deus está trabalhando na vidinha do seu marido. Deus está trabalhando no coraçãozinho do seu marido. Os estudos para homens têm sido muito bons. Da mesma forma, os estudos para as mulheres têm sido muito bons. Têm trazido edificação. E agora a igreja confirma tudo isso, gente. Se isso não é obra do Espírito Santo fazendo, não houve nenhuma intenção presbiteral em falar assim, vamos estudar o livro do Dr. Augusto Nicodemos, porque tem tudo a ver com o livro da Nancy. Não, nunca passou pela minha cabeça. Oramos, o que vamos fazer, presbíteros? Vamos estudar tal livro? Vamos, ok. E para as irmãs, olha, já ouvi dizer que esse livro assim, eu tenho indicações das irmãs, esse livro aqui, tal, é muito bom. Amém, vamos orar? Vamos. Então tá, confirmou esse livro? Beleza, vamos adotar esse livro? Vamos adotar. E agora chega nesse ponto, vocês estão falando a mesma coisa que nós estamos falando. Essa semana foi falado, né, Val? Semana passada, né? Retrasada. Sim. Isso, não terminamos ainda. Coincidentemente, né? Ok. Por um acaso, né? Só falta falar aqui, por uma coisa do destino, né? Aí vocês me depõem daqui de cima, tá? Manda eu para fora. Põe eu para fora daqui. Deus, em sua soberania, está interessado em edificar as nossas amadas irmãs. Presta atenção, não jogue isso fora. A coisa é séria. É pegar ou largar, a hora é agora. De você entender o que é submissão, o que é autoridade, o que é servir ao marido. A hora é agora. Se você não está conseguindo, peça ajuda, mais uma vez. Não fique lutando sozinha, porque precisa ser assim.
senão você está desonrando o seu Senhor. Ok, minhas irmãs? O que as irmãs poderiam completar depois de tudo que foi falado? Vamos deixar aqui um espaço? Acho que a gente tem alguns minutinhos, né? 5 minutos. Pois não, irmã? Eu ouvi um conselho que acredito que pode ajudar, né? Para quem ainda é solteiro, no caso, né? Quando for conhecer um rapaz, um dos critérios que a gente não ouviu aqui fora para se avaliar é se ele seria uma pessoa que você se submeteria no casamento. Exatamente. Então, até para questões amorais também, isso aí sobre o contaminação. De repente ele tem uma visão sobre uma coisa que não é essencial para a fé e você não concorda. Mas talvez você vai ter que se submeter nesse ponto, se casar com ele. Então, é bom também, para quem está solteira, já avaliar esse ponto. Eu vou me submeter a esse rapaz se eu me casar com ele? Exatamente, Raquel. Eu vi essa frase essa semana em algum lugar. Raquel, é verdade. Você que está caminhando com um rapaz, assim, né, com essa intenção de casamento, se você está namorando só para passar tempo, pare com isso. Mas se você está namorando para realmente se casar com ele, ok. Mas analise. Primeiro ponto, qual é o primeiro ponto para você começar a namorar com um rapaz? Vamos lá, vocês que são calvinistas. Se ele é cristão. Gente, nota 10 para vocês. Vou carimbar o boletim para vocês aqui. Aprovadas. Primeiro ponto. Mas, vírgula. Aí tem o que a Raquel falou. Você precisa de um tempo para conhecer o camarada, não é mesmo? Precisa andar com ele um tempinho, né? Sondar o que ele faz na vida, qual é a família dele, como é o relacionamento dele com o pai e com a mãe dele, né? Qual é a intenção dele para o futuro, né? As pessoas conversam, sabe? Nós somos seres relacionais, sabiam? A gente precisa conhecer, não é só o físico da pessoa, se ele é loirão, bonitão, olho azul. Se for, melhor ainda. Não tem problema nenhum ser bonitão. O problema é se ele é feio por dentro, de coração, não tem nenhuma intenção de se submeter a Deus, né? E também os projetos de vida do camarada, o que ele pensa da vida. Às vezes ele é um cara que vive encostado no papai e mamãe, né? Só fica mamando na mamãe o tempo todo. Ele vai fazer a mesma coisa com você. Você vai trabalhar fora, você vai ser escrava dele, e ele vai se pendurar em você pelo resto da vida. Então, exatamente o que a Raquel falou, precisamos conhecer a esposa, a futura esposa, a namorada agora e futura esposa, se submeteria a esse tipo de homem, né? A esse rapaz que você está conhecendo. Dá um tempinho para conhecer o cara, né? E olhe bem a situação dele, né? Os tipos de relacionamento que ele tem, as amizades que ele tem, os investimentos que ele faz no dinheiro dele, se ele é tão, né? Às vezes ele é um cara que não sabe usar o dinheiro, só tem vícios, e você precisa sondar tudo isso, porque ele vai levar tudo isso para dentro da tua casa, quando você se casar com ele. Cuidado, né? Alguém mais levantou a mão? Val? Aham. Eu faço melhor, faz com vocês. Então eu não submeto, mas na verdade eu completar. Exatamente. Não que você, a imperfeição existe, né? Sim. Eu completar as minhas funções. Eu não posso querer ser igual, nós somos iguais perante Deus. Sim. Mas não pode ser igual na questão das funções. Querer que o marido seja igual, né? Isso. E aí eu vou esbarrar nisso. Então, na questão da submissão, quando você me dá uma ordem, eu vou falar, não, eu não vou submeter porque eu faço melhor que isso. Sim. Eu faço diferente. Não é essa a questão. Exatamente. A autoridade e a função que o homem, que a esposa tem que titular, podemos entender melhor e assentar melhor. Isso. Exatamente. Essa situação.
Complementariedade. A esposa veio para completar o marido, como o marido também complementa a esposa. Os dois funcionam como uma só carne, né? Uma unidade. Os dois funcionam unidos. Nessa unidade, um completa o outro. Ele não vai fazer as coisas, algumas coisas tão bem feitas como você faz. Mas com certeza ele faz outras coisas bem melhores que você, mulher. Com certeza. Às vezes ele não é um bom estudioso da palavra de Deus. Aliás, deve ser. Precisa ser. Né? Mas ele não tem essa dinâmica como você tem. Os horários são diferentes, a atividade é diferente, enfim, ele vai aprender. Mas com certeza, às vezes ele é um homem corajoso que protege você na rua. Ele é um homem que tem autoridade para chegar no vizinho e dizer: ponha-se no seu lugar, porque essa mulher aqui já tem dono, vai caçar outra para o lado de lá. Às vezes o homem tem essa autoridade, então ele sabe se posicionar em algumas coisas que você nunca imagina. Às vezes, eu vou contar uma coisa aqui, muito íntima, né? Eu e Daval, que a gente... Calma. Eu quero dizer assim, quando os meninos começaram a crescer, nós entendemos que havia uma necessidade também de um uso de algumas roupas, né? Um pouco mais moderadas por parte dela, mesmo como mãe. A ideia dela na cabeça, mas como, né? Como que vai surgir qualquer sentimento ou desejo de filho com mãe e tal? Eu falei, a questão não é essa, a questão é homem e mulher. A questão é essa. Então precisa ser, sim, usar algumas roupas um pouco menos, né, atraentes, por assim dizer. E ela se submeteu e foi uma bênção dentro do lar. Foi uma bênção dentro do lar. Então, às vezes, as esposas não entendem algumas coisas, mas se submetam. Não é pecado. Não é pecado. Principalmente o lar que tem filho homem. Né? Precisa entender isso. Então, são coisas assim que a Val quis dizer. Um completa o outro. Ainda que a esposa não entenda, mas obedeça. Aquilo vai trazer benefício lá na frente. Mais alguém? O último, né? Pedro. Aham. Ah, sim. Aham. Sim. Aham. 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 Isso. Entendi. Ah, entendi. Exatamente, esse ponto do Pedro bem colocado também. Acho que foi também uma parte do que a Val quis dizer. Entendi. Então é verdade. O que é função do homem dentro do lar, a esposa pode ajudá-lo sim, a identificar essas áreas onde ele está falhando. Deve fazer isso. Mas nunca fazer por ele. Não é isso, Pedro? É mais ou menos isso, né? Nunca assumir. Às vezes até você vai, mas já que meu marido não estuda a Bíblia em casa, eu vou estudar com meus filhos e tal. Não. Force ele desculpa usar o termo, mas às vezes precisa ser assim. Leve o seu marido a ser um sacerdote dentro do lar. A trazer Deus para dentro da sua casa. Se ele é um homem de Deus, se ele é convertido, ele vai se submeter a Deus. Ele vai entender que ele precisa assumir essa posição. E ele vai fazer. Né? Ele vai se encaixar, que nem o Pedro falou. As coisas vão se ajeitando. Então a auxiliadora idônea está lá também para isso. Lógico, você não pode trocar. Vamos fazer o seguinte, mulher. O marido chega em casa, né? O marido é malandro. Ele chega em casa e ele fala assim: olha, é o seguinte, deixa que eu lavo o quintal, lavo a louça, faço comida hoje e você vai ganhar o dinheiro fora de casa. Ou você vai... dar a aula, fazer como é que chama? O culto doméstico hoje é com você. O que a esposa tem que fazer? Peraí, Ananias. Onde é que está a ordem aqui? Vai estudar a palavra, você vai trazer a palavra, o culto doméstico, você vai dirigir o culto doméstico e eu lavo a louça e lavo o quintal, tá bom? É isso que tem que ser feito. Entenderam? Porque se você deixa o seu marido e vai fazendo as coisas por ele, uma hora você não consegue mais trazer ele de volta. Ele vai cair num buraco tão grande que você não vai conseguir
tirar ele do buraco, a não ser com um guindaste. É assim, ok? Amém, oremos então, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua verdade, que sempre está à disposição para que possamos estudá-la e, mais do que isso, colocá-la em prática dentro das nossas vidas e em nossos lares. É isso que eu peço, que o Senhor dê graça às nossas queridas irmãs, sejam elas já casadas ou não, mas que elas compreendam esse princípio fundamental de autoridade e submissão, que elas tenham esse desejo de honrar ao Senhor pelas razões devocionais e teológicas que elas têm em abundância nas Escrituras. Que isso entre para dentro do coração das nossas mulheres, para que elas vivam para a Tua glória, para agradar o Senhor, por amor ao Senhor e também para a edificação dos nossos lares e da nossa igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.